Você já se pegou numa situação de pensar que alguma coisa que você pretende alcançar, um objetivo, alguma coisa que você gostaria de realizar, você deixa de realizar simplesmente por achar que aquilo é impossível? Acontece, né? Às vezes nós mesmos colocamos obstáculos no nosso caminho, muitas vezes sem perceber, por pura falta de conhecimento ou mesmo preparação. Para ilustrar essa situação, hoje nós vamos falar de Roger Bannister. É uma pessoa ali que nos idos de 1954 se colocou numa situação de superar um desafio. Qual era o desafio? Correr uma milha em menos de 4 minutos. Naquela ocasião, vamos contextualizar. Existiam diversos praticantes de corrida, o Roger era um deles, tá? Ele praticava a corrida e as pessoas mediam o tempo, né, desse percurso, mediam o tempo que elas gastavam para percorrer aquela determinada distância. E era um consenso, inclusive na medicina, vamos abrir um parênteses aqui, o Roger era estudante de medicina. Era um consenso, inclusive na medicina, entre os especialistas, de que essa era uma barreira impossível. O ser humano não conseguiria correr nessa distância por menos de 4 minutos. Mas Bannister não se convenceu disso. Ele achava que alguma coisa poderia ser feita. Era o ser humano, sim, poderia quebrar essa barreira e talvez ele só não soubesse mesmo, só não tivesse conhecimento, ou talvez a estratégia necessária para alcançar aquele desafio. Ele se propôs fazer isso nas Olimpíadas. Ele pensou, inclusive, chegou a participar de uma determinada Olimpíada, mas aí ficou em quarto lugar, no momento que as pessoas achavam que ele pudesse ganhar. Nessa ocasião, ele pensou que, vagamente, por um breve momento, ele pensou em desistir das corridas, mas depois não, ele se convenceu de que ele deveria continuar, deveria, inclusive, se colocar num novo desafio, que são as tais, que é exatamente correr uma milha em menos de 4 minutos. Uma milha, para contextualizar vocês, são 1.600 metros, né, trazendo aqui para a nossa medida, um pouco mais de 1.600 metros, e naquela ocasião ninguém tinha feito até então, ou seja, era impossível. E os médicos, inclusive, atestavam isso, diziam que aquilo era impossível. Mas ao invés de desistir do atletismo, Benson se colocou esse desafio e passou a buscar formas de fazer com que aquilo se tornasse realidade. Mesmo em ciência dizendo que o corpo humano não conseguiria atingir essa marca, ele não colocou essa crença para ele. Ele pensou que aquilo poderia ser desafiado. Não tinha certeza, evidentemente, né, porque não havia nenhum tipo de indício que pudesse indicar isso na prática, mas ele se questionou, se colocou, se propôs esse desafio e foi atrás para tentar resolver. Essa barreira dos 4 minutos ela foi tão aceita pela sociedade até esse momento que ela virou como meio que uma espécie de autossabotagem coletiva. Os corredores, no geral, tinham muitos corredores naquela ocasião, eles simplesmente achavam que não era possível quebrar essa barreira. Eles não se davam conta de que essa barreira não era física, mas sim mental. Mas como existia esse consenso, as pessoas sequer tentavam essa situação. Mas Bannister enfrentou essa barreira, ele se desafiou nessa crença. Como ele fez para colocar isso em prática? Em primeiro lugar, ele se preparou. Foi buscar preparação quando muitos acreditavam que aquilo era impossível. Ele foi estudar o seu corpo, foi estudar mecânica de corrida, entender que o conhecimento técnico poderia superar essas limitações, né, que outras pessoas enxergavam. Às vezes as pessoas achavam que aquela barreira poderia ser física, poderia ser biológica, mas ele achava que não. De alguma forma, com a estratégia correta, ele poderia sim superar aquela barreira. E foi atrás de buscar essa superação, foi atrás de buscar essa marca. O interessante é que ele conseguiu quebrar essa barreira. No dia 6 de maio de 1954, Bannister fez o impossível. Ele correu uma milha em 3 minutos e 59 segundos. Inclusive, esse até hoje é considerado o dia do impossível, tá? Bannister, inclusive, faz parte ali do Guinness, é o livro dos recordes, uma pessoa que quebrou esse recorde, que até então as pessoas achavam que era impossível. Detalhe, havia naquela ocasião alguns especialistas que diziam que o ser humano poderia morrer se atingisse essa marca. Bannister foi lá, não somente fez, ele provou que aquilo era possível, correndo numa corrida oficial, com muita gente medindo aquilo, e provou que realmente era possível. Agora, o mais louco de tudo isso é que até aquele momento ninguém nunca tinha feito, ninguém nunca tinha realizado esse feito. Mas a partir daquele momento, diversas outras pessoas começaram a fazer. As pessoas se sentiram encorajadas, as pessoas se sentiam motivadas a buscar esse tipo de conquista, a buscar essa barreira. E acredite ou não, muita gente depois daquilo começou a bater esse recorde. Não foi muito tempo depois não, tá? Foi um curto espaço de tempo, porque simplesmente
Dexter foi lá e mostrou que aquilo era possível. E as pessoas simplesmente deixaram de acreditar nas teorias, tudo que acontecia antes daquilo, e começaram a praticar, e de fato começaram a experimentar dessa conquista, a perceber que aquilo realmente era possível. Como que isso foi possível? Porque a barreira não era física, era mental, né? As pessoas começaram a acreditar. Então, essa história que eu queria trazer para vocês hoje é justamente para pegarmos essa lição de quantas vezes impedimos de fazer algo por pura falta de preparação, ou mesmo por não acreditar que conseguimos. Né? Quantas vezes nós deixamos de fazer, deixamos de realizar, deixamos até mesmo de sair do lugar por simplesmente fazermos um pré-julgamento. Essa história do Bannister nos ensina sobre limites, né? Que não há limites absolutos. É importante nos questionar. Falta de conhecimento, de preparação, são coisas que podem ser supridas. É só mesmo buscar aquela solução que nós conseguimos alcançar, mesmo que aquela solução esteja distante naquele momento. Não sei qual o momento que você está passando hoje, né? Mas é importante fazer essa pergunta. O que te impede hoje? Quais são os seus limites? Ou quais são os limites que você mesmo se impôs? Se você preparar sua mente, seu corpo, quem sabe você não pode alcançar aquilo. O impossível só parece impossível até alguém ir lá e provar o contrário, né? Então, meu convite para hoje é dizer para você que, para você fazer esse exercício, ser essa pessoa que quebra esses limites. Abraço, até o próximo.